Sejam muito bem-vindos a mais um programa de costura. Eu sou Maria Cordeiro e faço esse programa com vocês hoje, que é um programa com essa nécessaire para maquiagem, uma nécessaire com compartimentos, com bolsinhos, que é super fofa. E eu vou mostrar pra vocês, ela tem essa parte da frente, ok? Onde você pode colocar pincéis, aqui ó, tem a parte para proteger os pincéis. Aqui tem um bolsinho, você pode colocar na disposição que você quiser para fazer a montagem. Nós temos também a parte do estojo de dentro. Olhem que lindo que fica. O estojo de dentro também pode ser utilizado com os bolsinhos que tem aqui dentro. Tem bolsinhos de um lado e bolsinhos do outro lado para você colocar os acessórios aí de maquiagem. E nós vamos confeccionar essa peça, que é uma aula para membros, e todas as informações estão aqui na descrição. Se você for membro, já tem acesso à nossa plataforma para baixar esse projeto exclusivo para vocês. Então, bora fazer! E não esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu joinha e comentar o que você achou desse projeto. Então, bora fazer e construir um projeto lindo. Vamos lá? Então, vamos começar a montar o nosso projeto. E eu já tenho aqui a parte do bolso, que é um bolso da parte da frente da abertura aí da minha peça. Esse bolso eu vou trabalhar com a tela vôlei, mas você pode estar trabalhando com o plástico transparente também. E a primeira coisa que a gente faz é do próprio tecido, do próprio material que você está trabalhando com a forração, né, o tecido de forro, você vai fazer um debrum para fazer o acabamento e ficar bem bacana esse material aqui. Então eu vou colocar um acabamento de um lado e de outro dessas duas partes, desses dois cortes, para começar a montar o zíper daqui. Então eu vou fazer um de cada vez. O processo é exatamente igual, você tem que ter bastante cuidado na colocação, porque você vai colocar o zíper aqui. Então primeiro eu vou colocar o debrum, tá? E depois eu vou colocar o zíper. Depois de ter colocado esse material, eu tô trabalhando aqui com suedine, eu vou virar ele para a parte de trás e encaixar. Então a primeira coisa que eu faço para virar, eu vou vir aqui em cima do zíper, tá? E vou encaixar. Lembrando que eu tô trabalhando com o dente do zíper aqui pra cima. Eu vou alfinetar. Então, já com ele aplicado aqui no zíper, a gente já vai costurar. Vamos passar uma costura aqui e uma costurinha aqui, certo? Vamos lá. Depois de ter colocado, ter aplicado, ele tá ok, nós vamos colocar, você tá de frente pra peça, você vai colocar da sua direita pra esquerda o cursor aqui no zíper, certo? E aqui ele fica sempre sobrando a mais do que o material, é normal. Por quê? Porque é para que ele fique perfeito aí na sua produção, tá? Então sempre a gente vai fazer com um molde a mais dessa peça, para não ter problema e ficar tudo perfeitinho para você montar. Depois que você terminou de fazer, você vai pegar uma parte da base principal. Essa parte da base principal, você vai, no tecido, você vai encaixar. Percebeu que sobrou? Não tem problema. Ele foi feito para isso mesmo, ele tem que ficar sobrando para que a gente possa trabalhar com tranquilidade e não ter erros na hora de você montar essa peça,
tá? São coisas que a gente precisa ter e de organização para a gente não ter nenhum problema. Então, é sempre um pouquinho, uma gotinha, 2, 3 centímetros a mais, não vai ter perdas, certo? Você vai ganhar com um produto bem feito. E aí você alfineta ele todinho, porque esse tecidinho que a gente está trabalhando é um suedine. Então, é um produto bem delicado, bem sutil para trabalhar. Então, quando a gente monta aqui, ó, você vai passar uma costura em toda a volta e vai recortar para ficar limpinha essa peça. Aonde tá sobrando, a gente vai eliminar. Vamos lá. Observem que eu coloco aqui o alfinete em várias posições para que ele fique perfeito na construção desse material e ele não fique menor do que o material no final. Você tem que ter alguns cuidados sobre o tecido para que ele case perfeitamente todas as partes do molde. Esse processo é muito importante para que tudo fique perfeitinho e não fique sobrando nenhum centímetro aí na montagem. Então, agora é hora de tirar e retirar o material que sobra. Prontinho, ela já tá ok, já tá aqui colocado. Essa é uma das partes da nossa montagem e nós vamos para a próxima parte, que ainda é na parte frontal. Vamos montar o outro lado. Pro outro lado, eu tenho também outra base exatamente igual àquela que a gente já estava trabalhando, eu vou deixar de lado. E eu tenho um corte de tecido para fazer a parte dos pincéis. E aí eu vou dobrar essa pontinha desse tecido. Para não ficar muito volume, eu vou só dobrar essa pontinha aqui, ok? Eu dobro 2 vezes, eu dobro uma vez e eu dobro mais uma vez. E aí o que você vai fazer? Se você não tem experiência, você vai alfinetar. Eu vou passar direto uma costura. Depois que você fez a bainha desse material, ele já tá ok, já tá tudo bonitinho, você vai vir aqui nessa parte, na parte em pé do meu material, nesse lado aqui, e vai aplicar essa peça colocando várias colmeias, certo? Então, para isso, eu começo aqui, ó, no cantinho, e eu vou passar uma costurinha para fixar. Depois que você fixou, você vai vir colocando aproximadamente 1,5 cm a 2 centímetros para cada item, tá? De espaço. Lembrando que você vai encaixar pincéis, então você tem que fazer um movimento com o tecido para o alto, tá? Você vai encaixar os pincéis. Você pode utilizar um pincel como referência para poder fazer as marcações, ok? Eu vou deixar as marcações que eu acho que são necessárias para que a gente possa trabalhar. E aí você vai passar a costurinha para fixar esse material. Vamos lá! Bom, agora eu já tô com essas partes aqui já colocadas. Você vai arrumar ela assim, ó, pra cima, com todo o cuidado do mundo. Depois que você ajeitou tudo, certo? Você vai fazer um movimento para baixo, ok? Pra fazer a costura finalizar aqui embaixo, ok? Agora, a gente vai retirar os excessos. E vamos retirar essa parte daqui.
Não esqueçam de cortar todas as linhas desse processo, tá? Para que não fique ruim. Então, olha, eu tenho aqui, ó, uma colmeia, tá? Com todas as partes já aplicado, tá? Só para mostrar para vocês que ela tá perfeita, certo? Para colocar os pincéis. Vou tirar as linhas e vou aplicar o fechamento aqui. Prontinho, já tá tudo ok. Agora, eu vou vir com uma parte transparente, ok? Que eu vou colocar aqui em cima, tá? Para proteger as cerdas dos pincéis, para eles não sujarem tudo. Então, eu vou vir também com o próprio suedine, vou dobrar aqui ao meio para fazer um acabamento bem bacana na ponta desse material. E eu vou rodear ele aqui em toda a volta, tá? Você pode fazer com totalmente transparente ou você pode fazer com o vinil fosco que eu tô utilizando também. Depois que tá construído aqui, já tá ok, nós vamos colocar essa parte bem aqui em cima, tá? Depois de estar aplicado essa parte aqui, ok? Nós vamos deixar ela também de lado. Vamos fazer toda a parte interna primeiro. Vamos para a parte interna do estojo. Eu tenho duas partes e eu tenho também a montagem, que é um tecido que eu vou fazer a bainha em um dos lados, ok? E é a mesma coisa que eu já fiz no outro processo, é só dobrar, ok? Você vai dobrar e dobrar novamente e passar a costura na extensão dessa parte aqui, para que a gente possa ter um melhor material. Vamos lá. Agora a gente vai encaixar essa peça fazendo as colmeias exatamente como a gente estava trabalhando antes. A posição também está no molde de como você deve costurar, o espaçamento, tudo vai variar de acordo com o que você quer trabalhar. E aí vamos começar colocando aqui pelo cantinho. Você vai arrumar para poder encaixar uma costura embaixo, certo? Então, você vai arrumando e encaixando igual a gente fez na parte do pincel, certo? Você vai colocar a quantidade de tecido que achar necessário para os itens, tá? Vai ter a medida certa e você vai encaixar de acordo com o que você achar necessário, tá? Vamos passar uma costura só para fixar essa parte de baixo. Os bolsinhos já estão colocados, já tá tudo no lugar. Agora a gente vai, ó, já tá tudo ok, colocado aqui, ó, no lugar. Agora a gente vai fazer o outro lado. Vamos nessa. Aqui, ó, já está colocado, ok?
essas partes aqui. A gente só precisa arrumar e deixar ok. Essa parte aqui e essa aqui, elas vão estar juntas. Então, olhem só. Eu vou botar aqui no meio uma manta, certo? Elas têm que estar juntinha. Vamos lá. Já coloquei aqui, ó, a manta atrás. E eu vou encaixar essa parte daqui, lembrando que é o posicionamento, tá? O posicionamento é muito importante, senão ele fica de cabeça para baixo, essa parte aqui. Ele tem que estar na base aqui do meu material, nessa posição, ok? E a gente vai encaixar ele aqui para poder costurar as duas partes e ficar todo perfeito. E aí, o que que a gente faz? A gente coloca um alfinete só para segurar, certo? Ok? Coloquei alfinete de várias formas e agora é só costurar ele em toda a volta, tá? Bem na pontinha, só para fixar esse material. Ele ficou assim, ok? Assim e assim, tá? Que é a posição certinha. Essa é a parte de cima do material, tá? E eu já tô com as partes internas todas feitas. Eu vou começar a montar esse material. Agora a gente tem a tira do meio, ok? Da parte do estojo. E eu vou começar a montar, eu tenho sintético, ok? Um sintético e também tenho a forração que é no suedinho. O que que eu faço? Eu uso o zíper e eu vou colocar o sintético de frente pro dente do zíper e o suedinho nas costas, certo? Agora a gente vai costurar bem aqui e depois vai rebater. O próximo lado, a gente vai repetir esse processo exatamente igual e fica tudo perfeito. Você vai fazer com cuidado, porque é um material que ele exige um pouco de experiência. Se você estiver fazendo com tecido, é super fácil, você vai substituir a parte de sintético por tecido. Vamos costurar. Depois que a gente finaliza esse processo, a gente já vai poder colocar aqui o zíper, o cursor no zíper. E eu vou colocar um cursor só nessa parte, ok? Na outra parte também. E eu venho com um tecido para finalizar esse processo, certo? De um lado e de outro. E vamos fazer a costura. Depois de estar pronto aqui, ok? Frente com frente do sintético e frente com frente do material do forro. Eu vou fazer do outro lado. Você vai prender e vai finalizar todo o material.
já feito aqui, eu só vou virar, ok? E vou rebater aqui embaixo para ele ficar bem assentado. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa parte aqui, que é um zíper, já com o cursor, e vamos finalizar ele com um pedaço do sintético de frente pro dente do zíper e um pedaço do forro nas costas. Vou finalizar, lógico, de cada lado. Aí aqui, ó, você vai vir pra cá e vai finalizar a outra parte, certo? Depois que você rebate, você vai aplicar ele, vai ficar assim, tá? Exatamente como está. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender que a posição dessa parte abaloada, tanto de um quanto de outro, tem que estar na mesma posição, porque eles vão rodar exatamente na mesma posição. Então, quando eu colocar ele aqui, o centro com o centro do material, para fazer a costura, que é a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou colocar esse zíper encostado, eles têm que estar exatamente na mesma posição. Então, olhem só, coloquei aqui, estão vendo? Eles estão na mesma posição, eu só vou virar para poder encaixar esse material. E aí, o meu aqui, na verdade, é aqui, ó. Tá? Eu venho e primeiro eu vou colocar esse material aqui, tá? Se você tentar fazer tudo de uma vez, o que vai acontecer? Você não tem experiência em fazer muitas coisas de uma vez, você pode colar também, tá? Primeiro cola com cola de contato e se isso fosse te facilitar, bem pouca cola mesmo. Passa a cola aqui na parte do zíper e depois você só tem o trabalho de costurar tudo junto de uma vez, tá? Então aqui o que vai acontecer? Eu vou passar uma costura para fixar essas partes, certo? E a fixação dessas partes aqui depende para depois você poder montar a parte interna. Então, vamos montar primeiro essa parte. E ele ficou assim, estão vendo? Ele vai ficar assim nessa posição. Eu venho agora com essa parte aqui, ó, estão vendo? E vou fazer o encaixe desse material, tá? Lembrando que essa parte aqui, tá? É a parte de dentro desse material aqui, só para que vocês possam entender. Quando você for fazer a aplicação, você tem que entender qual é a parte que vai ficar para fora e qual que vai ficar para dentro, tá? Então, quando eu for encaixar esse material, eu tenho que lembrar que essa parte aqui dos bolsinhos, tá? Sem a parte do pincel. A parte do pincel é pra frente. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer da seguinte forma. Essa parte, como é pra frente, eu vou colocar aqui, tá? Por baixo, tá aqui, eu coloco por baixo aqui do meu material, tá? E aí eu vou passar a colocação de todos os binders aqui, ou clips, como você achar melhor. Você vai fazer a colocação dessa forma, o zíper tá aqui e é por baixo dele que você vai fazer a aplicação. Lembrando que essa parte aqui é pra cima, tá? Porque senão ele fica de cabeça pra baixo. Ó, já fiz a colocação aqui só pra costurar. Então eu vou vir pra essa parte aqui
e já vou fazer a colocação desse material. Vamos lá. Já tá costurado, certo? Ó, o zíper tá aqui. Ó, ok? Já tá tudo ok, já tá aqui costurado, certo? E essa parte ficou para frente e a outra parte ficou para dentro do estojo, certinho do jeito que eu falei com vocês que ia ficar. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui e essa parte aqui. Você pode, então, fazer a aplicação do vivo, tá? Você faz a aplicação do vivo para fazer a colocação como eu vou fazer. E você pode também fazer sem nada. Só que se você estiver fazendo sintético, é mais bonito que você faça dessa forma. Primeiro, eu vou fechar aqui, ó, porque eu vou ter que trocar o calcador. Eu vou fechar aqui, ó, com um viés, tá? Façam a mesma coisa aí. Bom, agora que já tá feito, certo? Eu passei aqui uma costura com o viés, tá vendo? Fiz um acabamento em volta, ela tá assim, tá? Desse jeitinho aqui. Agora a gente vai passar nessas partes aqui. Primeiro eu já vou colocar aqui, tá? Vou passar uma costurinha pra fixar. E aqui também, ó, antes de colocar o vivo. Tá bom? Vamos lá. Ó, já está pronto, ok? Vamos fazer a colocação do nosso vivo. Vou trocar o calcador. Para colocar o vivo, nós vamos começar por baixo. Eu vou trabalhar com vivo transparente. E vou colocar um pedacinho do meu material aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer o acabamento final dessa peça. É só costurar usando o calcador próprio para vivo. Olhem só como é que fica, ok? Esse, ok? Tá? Colocado. Por dentro ele vai ficar assim, tá? E aí a gente vai vir fazendo a aplicação. Ó, a gente vai virar essa parte aqui, ó, abrir ela totalmente. E esse bolsinho aqui é dessa parte maior do estojo, tá vendo? Então, eu vou fazer a aplicação dele aqui. Tá vendo? Ó, ela fica justinha. Ela é totalmente organizada, a plataforma. Se você fechar, ela vai casar perfeitamente. Tá vendo, ó? Você traz ela pra cá. E, ó, ela vai casar perfeitamente
pode fechar aqui. A gente vai trabalhar com ela aberta e vamos fazer uma costura em toda a volta e depois colocar o viés, tá? Então eu vou deitar ela aqui para que eu possa fazer a costura perfeitamente. Eu vou fazer no lado de cá. Depois a gente coloca o viés, ok? É a parte final. O encaixe é sempre o mesmo. Vejam só. Ela tá toda justinha, tá vendo, ó? Ela não precisa de estruturas maiores, porque ela tá perfeita, tá vendo? E agora, ela só precisa mesmo do viés para fazer o final e o acabamento, tá? É isso que é importante dentro da costura, tá vendo, ó? A gente vai poder fechar perfeitamente todas as partes. Ó, a gente ajeita. Ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela fica bem aberta. Ok? Ó, o outro. Vendo como é que ela fica perfeita? Não precisa ter grandes estruturas para endurecer nenhum material, para ela ficar assim bonita. E agora a gente vai colocar o viés, tá? Ó, vamos colocar o viés em as duas partes que faltam. Vamos nessa. Vamos fazer a aplicação do meu debrum, tá? Que pode ser um viés também. Como eu tô usando da tira do tecido, eu chamo de debrum, mas você pode usar um viés pronto, também possa facilitar. Então, com ele aberto, eu vou dobrar aqui a pontinha, assim, fazendo uma diagonal, e vou fazer a aplicação desse material, tá? Vou rodear em toda a volta e fazer a colocação, tá bom? Vamos nessa. Fechei. Agora eu vou virar pra cá, ó, pra fazer o acabamento. Tem que ter um pouquinho de paciência quando você faz o primeiro, que ele vai ficar perfeito. Só que você tá aprendendo. Você precisa fazer sempre um piloto, pra ver se vai dar certo, pra ver se você consegue, se a sua máquina costura. E a gente deixa todas as orientações também lá na apostila. Ok? Você vai dobrando a pontinha pra dentro, num tamanho que fique bom, fique bacana, tá? E aí é só passar mais uma costurinha em toda a volta e tá prontinho, tá tudo prontinho. Eu já adiantei colocando do outro lado, do mesmo jeito, né, no mesmo processo. E eu vou mostrar ela pronta pra vocês. E agora, ó, é só fazer a colocação aqui, a costura em toda a volta pra ficar perfeito e finalizar essa peça.
Vamos lá. Olhem só como que ela fica, os bolsinhos aqui, ok? Levantadinho. Os bolsinhos do outro lado, ó, pra você tá colocando aí o material de maquiagem, como virar. Certo? Ó, esse material aqui de maquiagem para um lado e para o outro, tá vendo? E vamos ver do outro lado. Fechamos essa parte, ok? Agora vamos abrir a de frente. Ó, aqui na parte da frente tem o bolsinho, esse bolsinho aqui. Essa parte é para colocar os pincéis, tá vendo? Parte dos pincéis, certo? Você vai encaixar aí os pincéis. E aqui é o bolsinho para você colocar alguns acessórios que fazem parte. Fechou? Esse estojo tá pronto para você já vender, para você produzir aí para presentear. Então, ó, essa foi nossa peça de hoje, nosso projeto. E você pode fazer aí com tecido ou com outras opções, como você desejar. Essa montagem vai ser exatamente igual pro tecido, é só acompanhar o que está no molde. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!